Nesse vídeo você vai aprender 8 brincadeiras utilizando pregadores de roupa que ajudam a estimular a concentração das crianças pequenas. Aprenderá como usar os pregadores de roupa para criar atividades lúdicas que ajudam a estimular a capacidade de foco nas crianças pequenas. Então, aproveite essas brincadeiras para estimular a concentração das crianças e boa diversão! Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Esse vídeo vai ser dividido em 6 partes. Na primeira parte, a gente vai entender a importância de estimular a concentração nas crianças. Na segunda parte, vamos entender como o ato de brincar pode desenvolver a concentração nas crianças. Na terceira parte, vamos entender porque as crianças hoje em dia estão cada vez menos concentradas. E na quarta parte, entender como os pregadores de roupa podem auxiliar a estimular a concentração nas crianças. Na quinta parte, eu vou deixar algumas dicas para que as crianças se mantenham concentradas durante as atividades, durante as brincadeiras. E na sexta parte, eu vou deixar 8 dicas de brincadeiras utilizando os pregadores de roupa. Engana-se quem acredita que a concentração é uma característica adquirida ao nascer. Se você acredita que a concentração é algo que já nasce com a pessoa ou que ela não nasce com concentração, isso é um engano, é um mito acreditar nisso. A capacidade de concentração é algo que deve ser estimulado desde a primeiríssima infância. E conforme essa criança vai sendo estimulada, ela vai sendo desenvolvida quanto à concentração. E isso vai trazer muitos benefícios para a criança que vai acompanhá-la, esses benefícios, durante toda a sua vida, até a fase adulta. Mas pense que você está pensando, como que as crianças de hoje em dia vão se concentrar em algo, sendo que a gente tem tantas distrações, tantas informações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às quais nossas crianças e nós estamos expostos todo dia? E é verdade, essa questão de excesso de informação é algo que tem sido extremamente prejudicial para que nós possamos nos concentrar e as crianças também. E nós precisamos lidar com essa situação para poder auxiliar as crianças. Todo esse volume de informação, de conteúdo que a internet traz, que as telas, que as redes sociais trazem para as crianças, podem se tornar prejudicial para elas, principalmente para aquelas crianças que já tenham dificuldade em se concentrar. Além de prejudicar a criatividade das nossas crianças, esse excesso de informações que elas são colocadas diariamente, excesso de conteúdo, acaba também paralisando elas, já que elas não conseguem identificar dentre a tantas informações que são expostas a elas, quais dessas tantas que têm relevância para elas. Elas não têm essa capacidade de discernimento. Pode parecer muito difícil concorrer com essa diversidade proporcionada pelas ferramentas tecnológicas. No entanto, ao incrementar na rotina das crianças atividades que estimulam a sua concentração, essas características vão se tornar um hábito. Um bom exemplo disso são os atletas que repetem determinado exercício, determinada tarefa, que faz com que aquela informação fique registrada na memória celular dela. Então é isso que a gente quer fazer com as nossas crianças quando a gente traz essa estimulação para a concentração. Nós queremos armazenar essa memória dessa concentração, atenção e foco na criança. E a importância principal de estimular a concentração da criança é que sem atenção, sem concentração, não há aprendizado. A criança precisa ter atenção, precisa ter concentração para aprender algo. Ao observarem os seus filhos diariamente, penso que vocês já prestaram atenção, já viram que as telas têm consumido muito o tempo deles e têm atraído eles com muita facilidade. Por outro lado, aquelas brincadeiras do mundo real, no mundo concreto, não têm feito parte da sua realidade ou elas têm sido presente na realidade das crianças, mas com um tempo reduzido. Mas são esses tipos de atividade no mundo real, no mundo concreto, que permitem para as crianças desenvolverem ações como mexer, montar, desmontar, encaixar, explorar,
que permitem o uso de quase todos os sentidos, se não todos, além também da coordenação motora também que é exigida nessas atividades. Precisamos ter um maior controle sobre a quantidade de tempo que as crianças estão passando diante das telas. Lá nas telas, como o fluxo de informação e conteúdo é rápido e contínuo, as crianças acabam saindo rápido de cada atividade nas telas, principalmente se essa criança tiver um celular ou um tablet na mão, que ela tem autonomia ali para ela escolher o que ela quiser. Ela não fica muito tempo assistindo, vendo alguma coisa, fazendo uma atividadezinha, um joguinho ali. Ela logo troca toda essa ação que ela vai fazendo, vai guardando no seu cérebro essa informação de rapidez e continuidade, sem que ela tenha que ter atenção, foco, concentração, pois ali na tela ela aprendeu a receber de forma rápida e contínua uma estimulação no seu cérebro e rapidamente vem uma nova estimulação. Vem o neurotransmissor lá no cérebro da criança, que eles trazem prazer, alegria, felicidade para ela de forma rápida. Ela não precisa muito tempo se concentrar em algo para que ela receba esse boom no cérebro dela, hiperestimulado, e aí daqui a pouco vem mais, vem mais, vem mais. E aí quando ela vem para o mundo concreto para fazer isso custa. É muito penoso para que ela receba todo aquele neurotransmissor no cérebro dela de prazer, de bem-estar, de felicidade, de alegria. Aqui no concreto, ela depende de estar concentrada, depende de que ela faça alguma coisa. Claro que esse cérebro vai querer o quê? Fazer aquilo que é mais fácil. Porque aqui é mais fácil, rápido e contínuo e eu tenho o prazer que eu quero. E aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para ser recompensada neurologicamente com esse boom de felicidade, de bem-estar, de prazer que vem no meu cérebro. E outra questão também, que na maioria das vezes em que essas crianças estão ali nas telas, brincando, assistindo, jogando, elas estão sozinhas fazendo aquela brincadeira. Diferentemente do mundo concreto, quando é uma atividade, uma brincadeira, um jogo, que exige a companhia de outras crianças para que aquilo flua melhor, para que tenha diversão, para que tenha alegria, para que possa acontecer aquela brincadeira, aquele jogo ou aquela atividade. E nesse tipo de atividade do mundo real e concreto, as crianças vão desenvolver respeito, porque elas vão estar convivendo com outras pessoas, então elas têm que respeitar um ao outro e respeitar a regra daquele jogo, daquela brincadeira, daquela atividade. E aqui também aumenta a atenção dela, a concentração dela, para que ela possa realizar aquela brincadeira, aquela atividade ou aquela tarefa. Penso que você já deva ter percebido que cada vez menos as crianças hoje têm concentração, cada vez menos as crianças têm atenção, têm foco, e tem alguma coisa aí que não tá certo, tem algo acontecendo com essas crianças. Tem dois fatores aí que a gente precisa entender. Primeiro, que é a fase de desenvolvimento. Crianças muito pequenas, lá na primeiríssima infância, isso vai sendo desenvolvido. E aí, a gente tem que respeitar que tem uma parte no cérebro dela que está em formação e é uma parte que demora muito para terminar de ser formado, que é o córtex pré-frontal. E aqui no córtex pré-frontal é uma das áreas em que estão as funções cognitivas. E dentro dessas funções cognitivas, a gente tem as funções executivas, que são divididas em três partes, que é o controle inibitório, é a capacidade da criança frear, de fazer alguma coisa que ela gostaria muito, mas ela não pode fazer agora. Por exemplo, a mamãe está falando, frear de querer falar para escutar a mamãe. Tem a memória operacional, que o próprio nome já fala o que é, e tem a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade, digamos assim, de pensar fora da caixa, de raciocínio lógico, de tentar trazer uma solução que não está explícita. Enfim, e essa área, ela vai demorar. A literatura fala que ela está formada com 18, por isso da questão da maioridade. Quer dizer que você já tem capacidade de pensar, de raciocinar logicamente. Só que ela vai terminar a formação lá para 23, 25 anos. Então tem essa questão fisiológica aí que a gente precisa entender e precisa respeitar. Mas isso não quer dizer que eu não possa estimular a minha criança lá na primeira infância, lá na primeiríssima infância e na primeira infância. Devo e posso fazer isso. A segunda questão que tem alterado isso nas nossas crianças é o que eu já disse anteriormente, excesso de telas.
Hoje, as nossas crianças passam muito mais tempo do que o recomendado. Inclusive, nós temos crianças aí menores de 2 anos que já estão totalmente expostas às telas. E as recomendações da Organização Mundial de Saúde é que criança de até 2 anos não seja exposta, porque o seu cérebro ainda não tem informação que é capaz de lidar com aquele excesso de telas, com aquele excesso de hiperestimulação, de informação, de cores para o cérebro daquela criança. Então, as telas trazem essa agitação. Se tem agitação, não existe concentração. As telas ensinam para o cérebro da criança a facilidade de serem estimuladas por vias neuronais, quanto aos neurotransmissores que dão prazer, felicidade, alegria, que é o que o cérebro busca o tempo todo, né? Por exemplo, você trabalha pensando que no fim do mês você vai ter que ter uma recompensa. Você sabe que é um esforço trabalhar, mas como você tem uma recompensa, você faz isso. Então é a mesma coisa que as telas têm. Foi exatamente isso que eles fizeram. Trouxeram um conhecimento da neurociência para fazer com que as nossas crianças fiquem viciadas, hipnotizadas nas telas, porque elas têm o tempo todo essa recompensa, todo tempo elas têm essa recompensa no cérebro e elas não precisam fazer nada. E isso não ensina a se concentrar. Concentração, ela depende de coisas reais para fazer isso. Por exemplo, ela está tentando encaixar uma peça. Ela depende dela não desistir ali e se esforçar para aquilo. Quando a criança está se alimentando sozinha, ela precisa se concentrar para conseguir encaixar a comida na colher, conseguir trazer essa colher na boca, ou conseguir espetar a comidinha lá que ela quer com o garfo para conseguir trazer na boca. Ela precisa dessas questões manuais para ser estimulada quanto à concentração. Na primeira infância, a tela não traz nenhuma estimulação para a criança. Na primeira infância, a criança precisa do ambiente, ela precisa se envolver no ambiente para aprender, inclusive a se concentrar. Então, essas são as duas questões que eu queria apontar para vocês, que são coisas que interferem no desenvolvimento da concentração das crianças. Uma é fisiológica e a outra somos nós que temos atrapalhado esse desenvolvimento fisiológico da criança. Segundo Tavares, a criança, nos primeiros 3 anos de vida, vai desenvolver as suas capacidades cognitivas devido ao interesse que ela tem pelo mundo, ao interesse que ela tem por conhecer as coisas, por saber onde que ela está, por aprender o nome de cada coisa. Nessa fase, a criança vai entrar em um período de observação, de querer olhar tudo, ver tudo, os mínimos detalhes. Segundo Montessori, existe a fase do período sensível de atenção aos detalhes que as crianças têm. E segundo ela, começa lá com 0 até 6 anos. Então, isso é algo que já é latente nas nossas crianças. E dentro desse espaço, é o espaço mais sensível que elas têm para prestar atenção aos detalhes. O problema somos nós que estamos atrapalhando as nossas crianças, dando excesso de telas para elas, ou quando nós não damos essa possibilidade de explorar o ambiente. A criança está andando e de repente ela para porque ela observou lá no chão que ela está vendo uma pedrinha diferente, uma folha, um inseto diferente, mas a gente já puxa a criança e fala: vamos lá, que a mamãe tem que ir, vamos, não dá tempo de ficar parando não enrola, vambora. Ou então você: não põe a mão nisso não, que tá sujo, eca, que nojo. Gente, é fase de desenvolvimento, é essa fase, o período sensível aos detalhes. É muito importante nós permitirmos com que a criança passe por essa fase, porque essa fase está estimulando para a concentração, a atenção, foco. Então, tem essa outra parte aí também que nós estamos tirando das crianças, que é essa possibilidade da exploração ao ambiente. Isso também estimula a concentração para as crianças. Nós somos muitas vezes um empecilho no desenvolvimento das crianças e a gente faz isso muitas vezes sem nem perceber. Por que o pregador de roupa é um bom recurso para a gente trabalhar a concentração nas crianças pequenas? Porque ele traz a possibilidade de uma atividade manipulativa e a criança gosta de tudo aquilo que dependa dela para existir. Tudo que ela possa explorar, manipular, colocar a mão na massa,
ela faça a ação, isso conquista a criança. Por isso que o pregador é um recurso maravilhoso para a gente trabalhar a concentração, porque vai ser uma atividade manipulativa que vai depender da criança. Segundo fator, é um material que a criança nos vê usando no nosso dia a dia. Então é algo que ela tem curiosidade de saber o para que é aquilo, para que serve, como que aquilo é formado. Outra coisa, que é um material que chama muito a atenção da criança pelo formato que ele tem. Pode ser plástico, madeira de tamanhos diferentes, grande, médio, pequeno. Então a gente tem as texturas diferentes, tem os tamanhos diferentes, as formas diferentes. É um material também que requer obrigatoriamente a atenção dessa criança. Ela tem que ter atenção para como que ela vai conseguir apertar para abrir aqui e quando que ela para de abrir para que isso grude em algum lugar e quando que ela tem que soltar. Exige muita concentração, muito desenvolvimento cognitivo. Claro que aqui também tem muita coordenação visomotora e coordenação motora fina, mas a gente está aqui com o foco de estimular a concentração de forma cognitiva, né? Então, exige da criança que ela preste atenção à hora de apertar, à hora de parar de apertar, como manusear, onde apertar, porque tem crianças que vêm na parte da frente e aí ela tem que ficar tentando e entendendo como que isso funciona. Então, é um material riquíssimo que dá pra gente explorar bem para estimular a concentração. Mas como que a gente faz para que essas crianças tenham concentração durante a atividade, a brincadeira ou a tarefa? Número 1, deixe pouca informação visual. Faça uma brincadeira por vez. Não traga todos os brinquedos com o pregador de roupa ao mesmo tempo, porque isso vai chamar demais a atenção da criança, porque tem muita informação visual e ela vai querer pegar tudo ao mesmo tempo, não sabe por qual começa e vai virar uma bagunça e ela não vai ficar concentrada naquela atividade, naquela brincadeira ou naquela tarefa. Então, uma informação visual por vez. 2, um ambiente sem hiperestimulação. Se você vai fazer essas brincadeiras com a sua criança, com o seu filho na sua casa, sem telas. Desliga a tela, celular, televisão, tablet, sem hiperestimulação. Um ambiente tranquilo, que não seja um ambiente sobrecarregado, cheio de coisas de informação, cheio de coisas acontecendo, pessoas passando para lá e para cá, porque tudo isso chama a atenção das crianças e ela vai perder o foco e a concentração daquilo que ela está fazendo. 3. Cuidado com o tom da sua voz. Você não precisa ficar apressando a criança para fazer logo. Ela vai fazer no tempo dela. Você está ali para dar um suporte quando preciso, não fazer por ela, dar um suporte e para dar feedbacks positivos para motivar ela a continuar. E você não precisa ficar usando o tom de voz alto, ríspido, porque isso assusta a criança e ela vai perder o foco, vai perder a concentração. Então toma muito cuidado com o tom da sua voz e com o que você vai falar. Além, claro, de não ficar dando muitas demandas para essa criança na sua fala. Faz isso, agora pega isso, agora pega isso, agora pega isso. Gente, é muita coisa. Se nós somos adultos, quando tem alguém aqui que fica do nosso ouvido, a gente já fica de saco cheio. Imagina uma criança que ainda o córtex pré-frontal que traz essa regulação para ela de funções cognitivas ainda está em formação. Nossa, vai ser um tormento para ela ter que fazer aquela atividade concentrada. E 4, percebeu que a criança está perdendo o interesse por aquela atividade, perdendo o foco, convida ela para fazer mais um pouco, desafiando ela para continuar naquela atividade. Você precisa observar bem a sua criança e antes que ela se desconcentre, você já tem que trazer algum motivador para que ela faça mais um pouco. Pode ser que ela se desconcentre porque aquilo já parou de chamar a atenção dela, porque ela não quer mais continuar, aquilo já não tem mais graça para ela, perdeu a atração lúdica. Se for por isso, você vai insistir e ela não vai continuar mais. A proposta é que você troque de atividade. Então ela fez o quanto ela conseguiu de concentração. Ou pode ser porque alguma coisa aconteceu no ambiente, algum barulho que ela ouviu e aí ela perdeu aquela concentração e ela só precisa de uma ajudinha para voltar. E aí você desafia ela a continuar fazendo aquela atividade. E se de qualquer forma ela não continuar,
então traga outra atividade para que ela não saia do foco e concentração que ela está. Agora vai ser uma outra questão lúdica, um outro estímulo, mas o objetivo, que é estimular a concentração, vai permanecer com um material diferente. Primeira sugestão das brincadeiras: jacaré come fruta. Aqui eu uso esse recurso que eu tenho de uma forma diferente. Ó, é um jogo das cores. Esse é um recurso que eu uso nas minhas aulas na piscina. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo meu, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. E eu dou a psicomotricidade aquática. Então eu utilizo isso na piscina. Mas você pode utilizar aí fora da piscina também. Ele é feito de EVA e com pregador. Então, ó, colada a bolinha, né, da cor, e aqui no pregador a bolinha da cor. A ideia é que a criança faça aqui. O jogo das cores é para ela relacionar as cores. Mas o que eu faço? Eu pego e tiro todos os pregadores e aí eu jogo, né, na piscina, e aí a criança vai ter que ir nadando até lá para pegar os pregadores que eu joguei. E aí esse daqui eu deixo na borda da piscina. Aí ela vai nadando, pega lá o pregador e traz. E eu falo pra ela que isso daqui é um jacaré e que ele vai comer uma fruta. Aí, junto com a criança, convido ela pra gente imaginar que fruta que é verde, né? Então aí ela pensa numa fruta e a gente coloca aqui, é a pera, é o limão, é a maçã verde, é a uva verde, enfim. E aí eu fico, o jacaré vai comer um limão. Nham, que gostoso! E assim sucessivamente. O nome de fruta de acordo com as cores, né? É uma fruta rosa, uma fruta que é branca, uma fruta que é amarela. Se eu não souber uma fruta que é dessa cor, eu penso num legume, enfim. Mas você também pode, se você quiser, em vez de fazer assim, transformar um jacarezinho mesmo, fazer um jacaré de EVA e colar aqui no pregador. E aí, quando você apertar aqui, ele vai fazer de conta como se ele estivesse abrindo a boquinha, né? E aí você pode fazer aqui um desenho de uma frutinha mesmo. Ou trazer esse recurso da criança imaginar que aquilo é uma fruta, né? Fica aí essa sugestão e aí você vai elaborar da forma que ficar melhor para você. Eu achei melhor aproveitar um recurso que eu já tinha e pensar um uso dele de uma forma diferente. Segunda sugestão: pregadores de números ou cor. Aqui, ó, eu só levo esse jogo. Aqui eu fiz cardzinhos com os números, ó, de 1 até 10, tá? Eu peguei uma caixa, essa daqui veio o liquidificador e essa daqui secador. E daí eu encapei ela usando papel contact, né, pra ficar resistente. E aqui tem pregadores de tamanhos diferentes, de madeira e de plástico. Só tem médio e pequeno, mas aqui nesse outro pote das cores eu tenho um grande. E aqui dentro eu deixei pregadores de plástico e de madeira. De madeira a gente tem um grande, um médio e tem um pequeno. Então eu tô variando os tamanhos e tô variando as texturas. E aí a criança vai olhando o número que tem aqui e ela vê, é o número 10, então ela vai colocar aqui o número 10. Por eu ser profissional de educação física, eu uso isso para fazer estafetas, né? Então eu deixo pregadores num canto e aí a criança vai ter que passar por um caminho, por exemplo, em cima da corda, ou fazendo zigue-zague, ou pulando por cima, enfim. O que eu quiser é trabalhar naquele dia de questão motora. E aí ela vai até o outro lado procurar o número para ir colocando aqui as quantidades, né? Então se são 10, eu peço para que ela pegue os 10 aqui na mão, ou ela vai colocando na roupa, mas eu falo a quantidade que ela tem que levar, mas eu não falo a forma como ela tem que levar. Ela que vai inventar, se ela vai dar um jeito de levar nas duas mãos dela, se ela vai ir pregando nas roupas dela, colocando no bolso, isso é ela que vai pensar. E aí ela faz o caminho. Ou você pode simplesmente trazer isso daqui, sentar no chão e colocar ali para que a criança vá encaixando a quantidade de acordo com o número. Também vai estimular a função motora, mas o foco é que a gente vai trabalhar a concentração. Então ela tem que ter atenção e foco para prestar atenção à quantidade de números conforme ela vai colocando aqui os pregadores, né, na quantidade que está pedindo aqui. Ela tem que prestar atenção para ver se ela não passou, se tá faltando algum, então ela tem que de vez em quando parar e contar e continuar. E também eu fiz aqui alguns que são cores, porque eu tenho os pregadores de plástico colorido, então eu quis pintar, ó, todas as cores, as que eu pintei aqui. Eu tenho laranja, rosa, roxo, aí aqui embaixo amarelo, azul e o verde, né? Então eu pintei, cortei a partezinha do meio desse prato de papel e aí eu pintei verde, rosa e roxo, metadinha. Aí aqui tem alaranjado, azul e amarelo. E aí eu tenho esses pregadores aqui que são maiores, que tem as cores desses aqui que eu pintei. E aí aqui também, a mesma ideia. Você pode pedir para a criança fazer um pareamento, de sentar e ir encaixando. Pode usar para fazer uma estafeta.
E aqui, ó, pra ser mais lúdico, o que eu fiz? Quando ela terminava de colocar todos os pregadores nas cores iguais, teve alguns alunos meus que inventaram que isso daqui era uma aranha. Então eles iam lá na parede e ficavam fazendo de conta que era uma aranha. Então eu cantava música, fazia todo o movimento. O que eu fiz? Peguei uma caixa de sapato que eu tinha aqui e cortei um círculo pequenininho, ó. E aí eu fiz uma boquinha, colei os olhinhos, ó, esses olhinhos mexem. E aí eu levei pra falar pra elas que a gente tava fazendo aranha e que agora a gente tinha que colocar a perninha. Então eu levei um dado e daí o número que caía lá no dado era a quantidade de perninhas que essa aranha ia ter. E é claro que tinha que cantar a musiquinha. Então você pode fazer assim também, para ficar mais lúdico. Aí você pode fazer aranha de cada cor, pode fazer uma aranha verde, uma aranha alaranjada, amarelo, a cor que você quiser. No mundo lúdico a gente pode, né? Não interessa se existe só aranha dessa ou daquela cor, a gente tá brincando com ludicidade, né? Então você pode fazer isso também para ser mais divertido, fazer de conta que é uma aranha e aí jogar um dado para ir colocando o número. Ou, por exemplo, usar essas cartinhas que eu tenho aqui, ó, e virar ela de cabecinha para baixo, e aí a criança escolhe uma, aí vai ser a quantidade de perninhas que a aranha vai ter. Terceira, que é uma atividade de faz de conta, lavanderia ou varal. Você pode brincar de lavanderia, pega uma bacia com sabão, a outra com água limpinha, deixa umas pecinhas de roupa, faz um varal com barbante ou uma cordinha e, claro, os nossos queridos pregadores. Então a criança vai brincar ali, que tá lavando, vai pendurar lá no varal, vai ter que pregar os pregadores ali. Ou você pode fazer sem a água, de uma forma seca, né? Só faz um varalzinho e deixa os paninhos ali perto de tamanhos e formatos diferentes, texturas diferentes. Ou você pode usar fita de cetim, ou você pode usar roupa mesmo da criança, roupa suja, ou você pode usar roupa da boneca, ou ainda você pode fazer roupinha de EVA para que essa criança encaixe ali no varal. E ali ela vai ter que perceber como ela vai encaixar aquela roupa, a forma que ela vai usar para colocar o pregador. Então ali, além de tudo, ela vai ter que ter uma flexibilidade cognitiva, além de trabalhar a concentração. Vai ter que pensar fora da caixa, fazer muita coordenação visomotora. Então é uma tarefa que vai exigir muita atenção e concentração dessa criança para que ela consiga pendurar a roupa ali. Para nós que já sabemos, é automático. Para eles não. Quarta sugestão, jogo da memória. Eu fiz uma viagem há um tempo atrás e aí eu fui numa lojinha, essas lojinhas de antigo R$1,99 que hoje não são mais, e eu achei esses pregadores mini aqui, gente, olha que coisa mais lindinha. E veio esse varalzinho de sisal, claro que eu aproveitei porque eu gosto dessas coisas que remetem à natureza. Olha só, são mini e aqui na pontinha eles colocaram aquelas carinhas dos emojis, né, que a gente vê nas redes sociais. Então dá pra gente usar isso daqui como um jogo da memória, de uma forma diferente. Eu já fiz isso com as minhas crianças e elas acharam um mimo. Sem contar que quando vê isso daqui elas ficam, ó, que bonitinho, mas é muito fofinho. Mas você pode usar com pregadores comuns e você pode fazer com EVA. Você pode fazer as bolinhas assim, ó, igual essa daqui. Então vai ter 2 verdes, 2 alaranjados, 2 vermelhos. E aí você deixa aqui pendurado no varalzinho ao contrário. Deixa aí escondido. Mistura tudo e aí a criança vai jogar um jogo da memória como a gente faz normalmente. E aí ela vai, escolhe, aí ela vira esse. Aí faz de conta que esse aqui tava virado. Aí ela vai e vira o outro. Não, não é igual. Então ela tem que desvirar. Ela desvira e deixa no mesmo lugar que ela escolheu. E assim sucessivamente até conseguir. Ou você pode retirar todos os pregadores e você deixa na superfície deitadinho, viradinho para baixo. Daí ela vai escolhendo. E conforme ela for acertando, ela vai lá no varal e coloca os 2 que são iguais, juntinhos, pendurados lá no varalzinho. Se você quiser, você também pode fazer essas carinhas. Vai na internet, você acha lá, você imprime, cola ali na pontinha. Ou você pode fazer de EVA com as cores, ou pode usar o EVA, uma base branca para todos ou preta para todos, escrever números, letras, palavras. Enfim, abuse da sua imaginação. Quinta sugestão, fazer um pega-pega usando um pregador de roupa. Para cada criança você vai entregar 3 pregadores de roupa e ela vai prender na roupa dela. Pode ser nas costas ou na parte da frente, embaixo na roupa. E ela prende os 3 pregadores e aí vocês vão brincar de pega-pega. Só que em vez de pegar o outro, você tem que pegar o pregador do outro. Enquanto a criança tiver pregador ainda, ela vai ficar brincando. E aí você pode fazer para eliminar, se não tiver mais pregadores, ou pode continuar brincando por um tempo. Por exemplo, pega-pega vai ocorrer por 1 minuto. Cada pregador que a criança pegar, ela tem que pendurar na roupinha dela. E aí vai brincando, brincando, brincando. Quando acabar o tempo,
vocês terminam e aí todas as crianças, ninguém vai sair, mesmo que perca, o pregador vai continuar e no fim vocês vão contando quantos pregadores cada um tem. Ou então, só faz a brincadeira de pegar, aqui a criança vai ter dupla atenção. De conseguir pegar o pregador do outro, de conseguir correr e ao mesmo tempo acertar para pegar e de não deixar que o outro pegue o seu pregador. A única regra desse jogo é que não pode segurar o pregador na mão. Mesmo que esteja na roupa, digamos que está pregada aqui e aí fica segurando, não pode. Tem que usar o corpo para se desviar para não deixar o outro pegar. 6. Transferência de sólidos. Você vai pegar um recipiente e aí você vai colocar ou pompom, ou tampinhas de garrafa PET, ou bolinhas de papel, ou algodão. Aí a criança vai ter que transferir desse recipiente para o outro com o pregador. Então, se for o pompom, ó, ela vai prender o pompom e vai colocar no recipiente que você separou. Pode ser que esses pompons tenham várias cores, e aí aqui você tem os potinhos da cor, digamos que tem pompom rosa, azul, amarelo, vermelho, daí ela vai ter que ir separando eles. Ou só transferir de um para outro. Aí ela transfere tudo usando só o pregador de roupa. Também ela pode fazer isso usando as tampinhas de garrafa PET. Não pode colocar a mão. E aí você pode fazer a mesma coisa com as tampinhas de garrafa PET. Ou cada cor fica num lugar só, ou então só transfere tudo de um lado para o outro usando esse pregador de roupa. 7ª sugestão, paleta de tinta, ó. Isso daqui é aquele acessório que para fazer pintura a óleo precisa para ficar as tintas aqui, ó. Então aqui foi feito um desenhinho, né? Fazendo de conta que é um borrãozinho de tinta. E aí tem os pregadores que foi feito uma gotinha, ó, de tinta da mesma cor aqui. Então simplesmente você pode fazer a paleta, ó, usando uma caixa. Essa aqui foi usada uma tampa de caixa. E aí aqui em cima colou EVA, ó, tudo aqui é feito de EVA. E aí a criança vai procurar a cor e vai parear, né? Ou você pode aproveitar também para estimular, além da concentração, a memória. Porque a criança vai ter que se concentrar para lembrar a ordem que você vai falar para ela fazer. Então você vai falar de acordo com as cores que tem aqui. Digamos que inicialmente você vai dar 3 sugestões de cores. Então, aí você vai falar azul, verde e vermelho. Então ela tem que fazer na ordem que você falar. Então ela vai fazer azul, verde e vermelho. Ela acertou? Beleza. Então você vai dificultando. Então sempre começa do mais fácil para o difícil, até que você vai falar a todas as cores. Aqui couberam 8 cores. Então você vai fazer a ordem das 8. Vai falar qual é a primeira cor, a segunda, a terceira, assim até a 8ª. E aí a criança vai ter que prestar atenção no que você falou, e aí ela vai memorizar, e aí ela vai colocando as cores que você pediu naquela ordem. E 8ª sugestão, construir um brinquedo. Você pode usar o pregador de roupa para fazer brinquedos. Você pode fazer um avião de pregador, uma lagarta, uma cadeirinha, um gafanhoto, uma árvore, uma sereia. Enfim, se você pesquisar lá no Google, você vai achar outras ideias de construir brinquedo usando os pregadores de roupa. Então, usando a ludicidade e o brincar, você pode estimular essa habilidade tão importante para o aprendizado das nossas crianças, que é a concentração. Deixa para mim lá nos comentários que habilidade você quer estimular na sua criança e qual material de sucata você quer utilizar para isso. Quem sabe a sua sugestão não se torna um vídeo aqui do meu canal. E se você gostou das dicas que eu deixei aqui, se eu te ensinei, se você aprendeu alguma coisa, deixe seu like pra mim, isso me ajuda muito. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!